Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 373 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos falar hoje aqui sobre o perigo das riquezas. Uau! Sobre o jovem rico. Bom, hoje é um trecho um pouquinho maior, vamos do versículo 18 até o versículo 30, 13 versículos do capítulo 18 do livro de Lucas. Amém? Vamos lá? Bom, Jesus havia falado sobre a questão das crianças, como que deveríamos receber o reino de Deus como uma criança pura, e ele continua aqui. Versículo 18 diz: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom, esse homem, ele não somente tinha uma posição de destaque, mas também ele era muito rico. E ele está se referindo a Jesus ali como bom mestre, né? Trazendo ali um título para Jesus, talvez querendo ali bajular um pouco Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então Jesus já começa falando ali, baixando a bola, né? Se mostrando mais humilde, porque provavelmente Jesus já sabia que aquele jovem rico faltava ali um pouco de humildade, talvez. Então ele já traz essa, essa questão da humildade, né? Quem é bom? Deus, só Deus é bom. Então por que você me chama de bom mestre? E aí, versículo 20: Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, ouvindo isso, respondeu para ele: Uma coisa ainda te falta: vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. O que Jesus quer trazer com essa história, né? Jesus, ele com certeza, ele vê o coração das pessoas, ele sente, ele sabe da história das pessoas, ele conhece a todos, né? Ele é onipotente, onisciente, onipresente, assim como Deus. Então, Jesus, ele está falando para ele aqui: olha, você está colocando a riqueza em primeiro lugar, você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Provavelmente ele estava colocando a segurança dele na riqueza, né? E então Jesus fala para ele abrir mão disso. Como ele pode falar para a gente: olha, você está colocando aí um relacionamento na frente de Deus, né? Você só acha que vai ser feliz se você tiver essa pessoa, ou se você tiver esse sucesso, ou se você tiver essa casa ou essa viagem. Então Jesus está falando aqui: ei, é Jesus, é Deus que tem que estar em primeiro lugar na sua vida. E Jesus falou isso e ele ficou triste e não quis fazer isso. Olha só, Deus falou com Abraão, um exemplo aqui para esclarecer essa situação. Abraão foi testado por Deus, né? Quando veio a promessa de Deus, veio o filho, né, da promessa, que foi Isaque. Então Abraão começou a amar mais a Isaque do que ao próprio Deus. Eu imagino que tenha acontecido isso, porque Deus falou: Abraão, vai ao monte e sacrifica o seu próprio filho. E Abraão foi. Abraão entendeu a lição, entendeu e obedeceu a Deus.
que aconteceu? Quando Abraão estava para sacrificar o seu próprio filho, ali apareceu um anjo falando que não precisava, né? E o cordeiro foi provido. Então Deus proveu ali o sacrifício para aquele momento, que até o próprio Isaac não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Mas Abraão obedeceu. Esse jovem rico, ele perdeu uma grande oportunidade de, assim como Abraão, obedecer a Jesus. Olha só, Jesus falou para ele: vende tudo. Foi um direcionamento, uma palavra vinda direto do Filho de Deus, de Jesus, para para aquela pessoa, para aquele jovem rico. E ele imagina se ele tivesse obedecido Jesus, o que teria acontecido com esse jovem rico, né? A gente vai entender mais para frente, lá no versículo 30, o que teria acontecido. Então vamos continuar aqui. Versículo 24. Jesus, vendo que o jovem ficou triste, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha que forte que Jesus está falando aqui. Por que Jesus está falando isso? Porque nós sabemos que muitas vezes a riqueza, ela traz um poder, ela traz uma sensação de você estar no controle, uma sensação de poder. E muitas vezes a pessoa que ela é muito rica, ela se acha, é, se acha poderosa demais. Ela acha que não precisa de ajuda de ninguém e ela acha que não precisa de Deus, né? Porque ela tem tudo. O dinheiro ela pode comprar praticamente tudo. Então ela dá essa sensação de poder e de que ela consegue tudo. Então é muito difícil. Jesus falou, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Olha só a expressão que ele usou aqui, essa metáfora que ele está usando. Tem pessoas que falam que a agulha era uma porta, né, onde passava, os camelos tinham que passar, né, tinham que agachar e passar, mas, bom, não importa. O que é difícil, é impossível quase, né, um camelo passar. Eu creio que ele está usando aqui de uma metáfora mesmo, né? E versículo 26 ele fala: e os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? E os discípulos perguntaram para Jesus. Mas Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Uau! Olha só, muitas vezes pode parecer impossível, né? Um rico cheio de poder, cheio de dinheiro, cheio de riquezas, entrar no reino de Deus, mas as coisas impossíveis elas são para Deus, né? Então Deus pode, Deus pode fazer essa pessoa entrar no reino dele. Por quê? Porque essa pessoa ela pode realmente mudar o coração dela, ela pode ter um coração em Deus, ela pode ser uma pessoa generosa, até porque nós temos vários exemplos de pessoas que foram muito ricas na Bíblia. O próprio Jó era um homem mais próspero que existiu. Abraão, que a gente falou aqui, foi um homem muitíssimo rico, né? Davi, né? Várias pessoas, o próprio José do Egito, que teve muita riqueza no Egito, ele ficou só abaixo do faraó e ajudou muito, né? O povo de Israel, né? Se não fosse ele, inclusive o povo de Israel teria perecido diante daqueles 7 anos de pobreza, né? De vacas magras. Então, assim, lógico que é mais difícil, é mais desafiador por causa dessa questão, abrir mão de tudo, né? Um pobre, para abrir mão de tudo, às vezes é mais simples. O tudo dele não é muita coisa. Mas um rico abrir mão de tudo, como esse jovem aqui, ele tinha muita coisa. Então é realmente mais desafiador. Então
Mas, como Jesus falou aqui, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E no versículo 28 diz: E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. E Jesus respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, e aí você pode incluir ou riqueza também, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Ou seja, além de receber nessa vida, imagina se o jovem rico tivesse obedecido a Jesus. Ele iria receber na vida dele muitas vezes mais do que ele tinha feito, do que ele tinha dado. Porque essa é a lei da semeadura. Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Jesus fala sobre a lei da semeadura. O que você está semeando, você vai colher. E se aquele jovem tivesse realmente semeado os bens dele, tivesse se desapegado, tirado essa idolatria dele ao dinheiro e colocasse Jesus em primeiro lugar, provavelmente, com certeza, na verdade, Jesus está falando que ele receberia muitas vezes mais nesta vida aqui. E na vida por vir, ou seja, depois da morte, depois que essa vida passasse, ele ia receber a vida eterna. Então, ele não quis fazer. Ele continuou apegado aos bens dele, sabe lá o que aconteceu depois, pode ter acontecido dele ter até perdido depois, ninguém sabe, mas o que importa é ele não obedeceu, perdeu uma grande oportunidade. Que eu e você não percamos a oportunidade de obedecer a Deus, por mais que seja desafiador, por mais que seja algo muito, muito difícil de você fazer. Às vezes é aquela pessoa que você tá naquela paixão e você só vive com aquela pessoa. Às vezes você sabe o que é. Abraão teve o próprio filho, filho da promessa de Deus, e provavelmente ele começou a adorar o filho, a amar mais o filho. O que você tem hoje na sua vida e que você está colocando aí na frente de Deus, tá? Semeie isso, abra mão, deixa isso, libera isso, que você vai ter muito mais nessa vida e, com certeza, o mais importante de tudo, a salvação e a vida eterna. Amém? Então é isso. Forte, né? Espero que essa reflexão fique aí nos nossos corações para que nós nunca possamos colocar algo em primeiro lugar, na frente de Deus. Amém? Um beijo no coração e até o próximo. Fiquem com Deus.